Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o especialista em Mercado Livre, Thiago Silveira. O Thiago ele trabalha na Ludfore Energia e tem amplo conhecimento do Mercado Livre de energia. E ele vai comentar um pouquinho conosco hoje sobre o que é o Mercado Livre e a abertura do Mercado Livre. Então, para todos os interessados, hoje é o dia de tirar as dúvidas. Thiago, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal da ABE aqui. E é um prazer tê-lo conosco nessa noite. Boa noite, Dani. Obrigado pelo convite. Para quem está conosco desde o começo aqui, agora as respostas vão sair melhores ainda porque a gente já ensaiou da primeira vez. Né? Então tá tudo certo. Tudo certo. Então vamos lá, Thiago. Hoje, o que é o Mercado Livre de Energia e o que é a abertura do Mercado Livre de Energia? Perfeito. Dani, o Mercado Livre de Energia ele é uma oportunidade do consumidor de energia comprar sua energia num ambiente competitivo. Né? Então, governado pelas leis mais básicas de economia, de oferta e demanda, né? Ao invés de estar submetido a tarifas reguladas de distribuidora. Nessa modalidade, a distribuidora ela continua fazendo a sua atividade por excelência, que é a distribuição de energia, ou seja, ela continua sendo responsável pela entrega física da energia, mas o consumidor deixa de comprar a energia dela e começa a comprar de uma terceira parte, onde ele pode negociar preço, prazo, condições de pagamento, entre outras condições comerciais. Bacana. E o que é a abertura do Mercado Livre de Energia que tanto se fala nos últimos meses? Perfeito. Até então o Mercado Livre tinha uma reserva de mercado, com perdão da redundância. Somente consumidores com pelo menos 500 kW de demanda contratada podiam migrar para o Mercado Livre. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, todo mundo que é grupo A, ou seja, todo mundo está conectado em pelo menos 13,8 kV, vai poder migrar para o Mercado Livre e ter acesso a esses benefícios. Ah, bacana, bacana. Então, a minha residência ela ainda não pode migrar para o Mercado Livre, mas a minha empresa, que tem uma subestação de energia de 150 kVA, ela já pode migrar para o Mercado Livre. Sim, exatamente. Thiago, vamos lá. Você comentou que todo mundo que está no grupo A pode migrar para o Mercado Livre. Se hoje eu tiver uma subestação de 112,5 kVA, eu posso tanto fazer parte do grupo A como do grupo B. E migrando para o Mercado Livre, eu posso permanecer no grupo B ou eu vou ter que obrigatoriamente estar no grupo A? Ele vai ter que estar no grupo A. Esse é um caso bem particular, está dando bem específico, que a gente tem que avaliar daí as condições de carga do consumidor para ver se o benefício dele com o Mercado Livre vai ser maior do que o eventual benefício dele não precisar contratar a demanda. Entendi. Que via de regra, quem está no grupo B, quem é o B optante, né, ele está ali porque ele não precisa contratar a demanda. Então tem que avaliar o caso de consumo dele para ver o que vai fazer mais sentido. Tudo bem. Então vamos lá, antes dessa abertura de mercado, ela é válida a partir de janeiro de 24, correto? Antes dessa abertura de mercado, então todos os consumidores, para estarem no Mercado Livre, eles precisavam ter no mínimo 500 kW de demanda contratada. Isso. Qual é a diferença entre o consumidor que ele tem 500 kW de demanda contratada e o que não tem 500 kW de demanda contratada? Existe alguma diferença entre eles? Perfeito. O consumidor acima de 500 kW de demanda contratada, ele pode optar por comprar energia tanto no atacado como no varejo. No atacado, ele perante a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ele vai ter o CNPJ dele lá, certo? Então ele aparece como um agente, para usar o nosso jargão técnico. E no modelo do varejo, ele é representado por um comercializador varejista. Ou seja, tem alguém lá que faz a representação dele e ele aparece somente como uma carga debaixo desse comercializador varejista. No modelo do varejo, a gente tem algumas condições que, por exemplo, né, vai poder migrar o consumidor com menos 500 kW, óbvio. Vai poder migrar um CPF também, no modelo do atacado não é possível. E até mesmo consumidores com eventuais restrições, vamos dizer assim, por exemplo, uma recuperação judicial, ou até mesmo algum débito junto à sua distribuidora, que ele não poderia migrar no atacado, no varejo é possível migrar, caso encontre um comercializador varejista disposto a representar ele. Entendi. E hoje, já que houve agora então essa abertura do mercado, quantos consumidores no Brasil são aptos a migrar para o Mercado Livre? Perfeito. Nas últimas semanas, Dani, eu tenho escutado vários números, tá? 100 mil consumidores, 130 mil consumidores, 170 mil consumidores. O número só sobe. O número é grande. Acho que o ponto de referência assim, é que hoje tem pouco mais de 25 mil unidades consumidoras conectadas no Mercado Livre. Já existem 25 mil. Mais do que isso.
Então, assim, a gente tem um mercado potencial aí de pelo menos 5 vezes de crescimento, de empresas que vão poder melhorar sua competitividade. Certo. E no cenário que você nos apresentou aqui, então eu entendi que o Mercado Livre, eu vou deixar de comprar energia da minha distribuidora e vou comprar de um terceiro. Qual é o risco para eu fazer essa operação? Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum, tá, Dani? A gente é abordado com essa pergunta muitas vezes naquele consumidor que está, né, em processo de decisão se ele vai fazer isso. E o que eu digo é o seguinte, não há, que é uma pergunta muito comum, né, o pessoal achar isso. Tem o risco de ficar sem energia? Não, não tem o risco de ficar sem energia, né? Isso aqui é só uma questão contratual. Então, o risco que tem é o risco de uma operação financeira. Basicamente, sim, traduzindo, vou comprar energia no momento que está caro, no momento que está barato, posso comprar agora e ficar mais barato depois, posso comprar agora e ficar mais caro depois. É o risco de uma operação financeira, o tipo de coisa que normalmente o nosso empresário ele já está submetido o tempo todo com outras decisões que ele tem que tomar, fazer um empréstimo no branco, comprar dólar, coisas desse tipo. Entendi. E entendendo disso, a maior vantagem de estar no Mercado Livre hoje, ela é a economia? Redução de custos. Redução de custos. Hoje, com os patamares de preço que a gente tem no Mercado Livre, a gente consegue economias até superiores a 30%, dependendo do perfil de carga do consumidor. Tá. Então, quer dizer que eu migrando para o Mercado Livre, eu posso ter uma economia na média de 30%. E quanto que eu preciso investir para poder entrar nesse mercado? Isso vai depender muito da distribuidora que o consumidor está conectado, tá, Dani? Vai ter distribuidores que o custo é zero ou próximo de zero, vai ter distribuidores que o custo gira na casa de R$20 mil de investimento, vai ter distribuidores que podem extrapolar 40 mil, tá? Então, depende muito da distribuidora, isso é uma questão a ser avaliado com cada distribuidora, né? Tem uma questão regulatória que diz, inclusive, que a distribuidora ela tem a prerrogativa de exigir adequações do consumidor para as normas técnicas mais atualizadas dela, caso ele queira optar para o Mercado Livre, para a migração ao Mercado Livre. Então, daqui a pouco, aquele consumidor que tem uma instalação muito antiga, uma instalação que alguma coisa eventualmente está fora de norma técnica, pode até extrapolar esses 40 mil que a gente falou aqui com o maior custo. Então existem casos, por exemplo, que uma distribuidora pode exigir que o cliente faça uma nova subestação, tendo em vista que a atual não está atendendo as normas, né, atuais e colocando em risco até mesmo a segurança, certo? Exatamente, dependendo da condição dele, isso pode acontecer. Tem que ser avaliado caso a caso, né? Tá. Então, de acordo aqui com o que a gente está conversando, todos os consumidores que fazem parte do Grupo A e que tem subestação, eles podem migrar para o Mercado Livre. Tá? Vai ser uma realidade a partir do ano que vem. Para a gente ter uma ideia hoje, contas a partir de qual valor elas começam a ser viáveis de migrar para o Mercado Livre? Tá. Na verdade, sim, Dani, o que acontece, né? Como o teu balizador ali, a tarifa cativa, o número, ele vai, como é que eu vou te dizer, ele vai depender muito da realidade de cada consumidor, do que ele entende. Quantas muito pequenas, daqui a pouco, contar com o serviço de um especialista, uma empresa especialista, não vai fazer muito sentido para esse consumidor. Vai ter que ter uma forma mais simplificada dele migrar, alguma coisa mais, vamos dizer assim, um 0800. Já consumidores de pelo menos 20 mil, aí respondendo mais especificamente a tua pergunta, via de regra vai fazer sentido ele lançar a mão de um trabalho especializado maior para ajudar ele. Porque ele vai ter condições de economizar na casa de uns R$6 mil por mês. 6 mil acaba sendo uma economia, no meu ponto de vista, bem expressiva para isso. Tá. E como é que eu faço para descobrir se eu posso ou não migrar para o Mercado Livre? Se tem viabilidade ou não? Olhando para a subestação, às vezes tem um transformador lá. A gente fala brincando aqui, mas a realidade é essa, né? Porque todo consumidor em alta tensão vai ter essa oportunidade de migrar, né? Tá, você comentou que os preços de energia, eles acabam estando bem baixos, então todas as tarifas de energia, do produto energia, elas estão maiores do que o preço de energia praticado hoje no mercado. A tarifa média cativa hoje no Brasil, ela é em torno de 27 centavos por quilowatt hora, né? Tarifa média de distribuidora.
E no Mercado Livre, hoje, a gente tem acesso a preços de energia na casa de 12 centavos por quilowatt-hora. Então, a gente está falando de uma redução expressiva, né? Isso é mais de 50% do preço na tarifa de energia em si. Tá. Então, tu quer dizer que esses 12 centavos o quilowatt-hora eu vou poder comprar. Esses 12 centavos é por quanto tempo? Eu posso comprar com esses 12 centavos para sempre? Como é que eu faço essa questão? Me explica um pouco melhor como é que funciona. Eu gosto de dizer para os clientes, quando eles tomam essa decisão de migrar, que uma das coisas mais bacanas do Mercado Livre é que ela empodera o consumidor. Né? Até então, o custo dele de energia é simplesmente uma fatura da distribuidora que ele vai lá e paga. O máximo que ele consegue gerir é o consumo dele, a demanda contratada, né? Um consumo reativo, alguma coisa assim. A partir do momento que ele vai para o Mercado Livre, pelo menos uma parcela da conta dele, a parcela de energia, ele vai poder negociar preço, prazo, condições de pagamento. Então, assim, ele pode fazer um contrato de somente um mês, ele pode fazer um contrato de 10 anos. Para compra da energia. A gente recomenda fazer pelo menos contratos de 3 a 5 anos, tá? Para a inflação não pesar muito nesses contratos. Então, contratos muito longos é como se a gente estivesse apostando contra a inflação, é isso? Exatamente, e é um dos motivos que faz a tarifa cativa ser tão cara no Brasil, porque as distribuidoras são obrigadas a fazer as contratações delas em contratos de 25, 30 anos para 95% da carga. Né? Se a gente for imaginar quanto variou, por exemplo, o IGPM nesse país nos últimos 20 anos, a distribuidora que fez um contrato de compra em 2003, quanto que está valendo essa energia hoje? É por isso que faz a tarifa cativa acabar sendo tão cara assim. Ah, entendido. Então, os contratos do Mercado Livre, eles tendem a ser sempre mais baratos do que os contratos do mercado cativo, em função do tempo que você acaba negociando e você consegue ir negociando com mais frequência, tá? E a questão das distribuidoras contratarem energia é uma questão regulatória, elas não têm o poder de negociar contratos menores, é isso? É uma questão regulatória, exatamente. Entendido, tá? E agora uma pergunta que eu acredito que vai ser a pergunta mais extensa aqui da nossa live e também que eu acredito que vai ter mais gente interessada. Tá. Se eu tiver placa solar, eu posso migrar para o Mercado Livre? Sim. A resposta categórica, curta e grossa é sim, tá? A gente tem que avaliar as condições desse tipo de consumidor, tá, Dani? Se esse consumidor ele tem, por exemplo, uma usina pequena que só faz consumo instantâneo, né, não há injeção na rede da distribuidora, vai ter uma forma de migrar que normalmente vai ser mais simples. Um investimento na casa de uns 20 a 30 mil reais. Tá? Se a usina é grande e o consumidor injeta muita energia na rede, é uma outra modalidade, uma outra forma dele migrar para o Mercado Livre. O investimento pode, nesse caso, passar de 100 mil reais. Então, cada caso ele tem que ser avaliado separadamente, né? Aí, junto, o que a gente sempre recomenda é contar com o auxílio de um especialista para isso, para avaliar qual é a melhor condição para aquele consumidor que já investiu em placa solar. Então, se o cliente tem placa solar e ele ainda tem um custo na fatura da RGE, para casos onde o custo não praticamente zera, que o cara só tem o custo da demanda, vale muito a pena, então, verificar se ele não pode acabar migrando para o Mercado Livre, né? Porque ele tem o custo da demanda na usina dele, que é uma coisa que ele não consegue abater. Se esse custo da demanda ele é muito grande, significativo, e a gente tem casos de consumidores, né, que realmente investiram em usinas grandes, assim, pode fazer sentido. Mas é como eu disse, tem que ser avaliado caso a caso. Tá. Depende do tamanho da usina, depende da distribuidora que ele está conectado, depende dos preços de energia no Mercado Livre no momento, tem todo um contexto que tem que ser analisado. Ele é bem diferente do consumidor que só deseja migrar para o Mercado Livre, é isso mesmo? Traz alguma complexidade adicional se a usina for grande. Digo isso porque te pedi ali como é que eu posso fazer para descobrir se eu posso ir para o Mercado Livre e você pediu só para olhar se eu tenho uma subestação. No caso, se eu tenho placa solar, é um processo totalmente diferente, né? De novo, Dani, eu não diria totalmente diferente. Tá. Vamos separar assim. Se a gente está falando de uma usina grande, tá, que o consumidor ele injeta uma quantidade considerável de energia na rede, não abate só do consumo instantâneo, sim, aí é um processo totalmente diferente. Tá. Agora, se for uma usina pequena, de consumo
basicamente instantâneo, pequena injeção, a gente pode fazer o chamado zero grid, ou grid zero, como chamam, e aí o processo ele fica bem similar a uma abrigação de um consumidor normal. Tá. Então, ainda assim, então, quando se tem placa solar, não deve se descartar o Mercado Livre. Ainda assim, há como fazer um estudo em cima disso. Tá? Isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente aborda normalmente consumidores a primeira vez, às vezes vem essa colocação assim, eu já tenho placa aqui, né? Mas às vezes tem oportunidades que podem ser exploradas além, né? A otimização energética desse consumidor, ela não necessariamente terminou no momento que ele fez um investimento grande ou, né, relativamente grande em placas solares. Tem outras oportunidades que podem ser exploradas. Ótimo. Eu até vou acabar te fazendo essa pergunta aqui, não estava nem no script, mas vou acabar te fazendo essa pergunta. Você vê que hoje, tá, principalmente depois que aconteceu essa abertura de mercado... Desculpa. É porque a pergunta, pelo visto, ia ser muito... Eu fiquei nervoso aqui com a pergunta. Vamos lá. Você vê que após a abertura de mercado, como está pegando clientes menores, né? E do que a gente acaba vendo, essa abertura de mercado, ela era algo que estava sendo previsto, mas não estava 100% certo, tá? Então isso acabou saindo ali em fevereiro, enfim. E muitos consumidores que podem acabar migrando para o Mercado Livre agora, não tinham essa visão, não tinham essa janela, e contratar 500 kW de demanda, né, fazia com que o projeto fosse totalmente inviável. Por conta disso, vários apostaram em energia solar. Você está enxergando agora migração de consumidores para o Mercado Livre mais com energia solar do que antes? Como é que você está vendo isso daí? Sim, tá. Por quê? Porque o que acontece? Se a gente for pegar números de consumidores hoje, em alta tensão, a gente tem perto de 90 mil unidades consumidoras no Brasil. Esse é o número mais fácil de colher, que colocaram usina fotovoltaica. Tá? Então a gente está falando aí, usando aqueles números que eu falei antes, lá dos 100, 130 ou 140, uma quantidade, ou 170, uma quantidade considerável de consumidores aí com sistema solar, né? Mas ao mesmo tempo, toda essa entrada de tantas usinas fez uma pressão no preço tão grande que fez o preço baixar muito da energia no Brasil. É aquilo que eu falei no começo, né? É lei de oferta e demanda. A gente começa a ter muita liquidez de energia, o preço tende a baixar. Então, mesmo o consumidor já tendo feito esse investimento, o preço da energia no Mercado Livre está tão baixo que pode fazer sentido ele ter as duas instalações juntas, ou seja, o Mercado Livre tem uma fotovoltaica. Não sei se eu consegui complementar as duas, não sei se consegui responder de acordo com a sua pergunta. Mas então hoje o número de clientes que aderem para o Mercado Livre e que tem energia solar é muito maior agora do que há um ano atrás, por exemplo, né? Sim, o potencial é muito maior hoje, sim. Então, assim, vamos lá, que o cliente ele seja um zero grid e que ele vai investir de 20 a 30 mil reais para adequar o sistema dele, esses 20, 30 mil reais se paga muito mais rápido agora que o preço da energia está muito mais barato e também influenciado pela abertura de mercado do que antes, quando não tinha abertura de mercado. Exatamente. Entendi. Então, como a gente comentou antes, faturas a partir de 20 mil reais ali já se encontra um potencial enorme aí para migrar para o Mercado Livre, tá? Perfeito, então a decisão ela já foi tomada e eu, Daniela, gostaria de migrar minha empresa para o Mercado Livre, tá? Eu posso migrar mês que vem? Como é que funciona esse tipo de migração? Tá, perfeito. A primeira coisa que eu sempre recomendo para o consumidor é ele procurar uma empresa especializada para fazer a assessoria dele. Tá. Tem uma coisa muito boa para esse tipo de consumidor que vai poder migrar agora ano que vem, que o Mercado Livre já é uma realidade madura no Brasil. Ela já vem de muitos anos sendo desenvolvido. Então, o consumidor que vai aderir nesse momento, ele vai ter acesso a empresas de assessoria e consultoria muito consolidadas, já com um expertise fantástico para ajudar. Comercialização também é uma coisa que está bem madura hoje no Brasil, então esse consumidor ele vai ter todos os benefícios de um mercado que já está muito bem desenvolvido e com preços baixos. Tá? O tempo, então depois, né, faz a escolha de um especialista para ajudar. Uma empresa tipo a Ludfore Energia, correto? Uma empresa tipo a Ludfore Energia, né? Falando da nossa casa, né? Ele vai ter pelo menos 180 dias. Por quê? Porque o contrato de compra de energia que ele tem com a concessionária, ele tem um prazo de cura de pelo menos 180 dias. Ele tem que ser denunciado 180 dias antes do final da vigência do contrato. Se isso não acontece, o contrato ele renova automaticamente por mais um ano.
Tá? Então, assim, pelo menos 6 meses é o tempo que o consumidor vai ter para entrar. Então, um caso hipotético, que o meu contrato de energia junto com a RGE, que é a distribuidora aqui que nos atende aqui em Caxias, ele termina em 31 de agosto de 2024. Terminaria 31 de agosto de 2023, então quer dizer que ele já está renovado até 31 de agosto de 2024. Sendo assim, eu só posso migrar para o Mercado Livre a partir de 1º de setembro de 2024. Exatamente, e avisar isso ali no início do ano, até meados de fevereiro do ano que vem. E considerando o cenário de hoje, na situação em que eu poderia migrar para o Mercado Livre a partir de 1º de setembro de 2024 e fazendo, avisando a RGE que eu vou migrar lá em setembro de 2024 e em janeiro. A compra de energia eu faço quando? Eu faço lá em setembro de 2024. Como é que funciona esse processo? Tá, perfeito. Assim, o que a gente recomenda, que eu recomendo, e recomendo isso para todos, né, mesmo aqueles mais experientes, já estão mais tempo no Mercado Livre, é ser conservador. Tá? O que quer dizer ser conservador? Comprar energia antes mesmo de denunciar o contrato com a concessionária. Eventualmente a gente pode imaginar que... Porque o que acontece hoje, Dani? O preço está muito perto do piso regulatório. Existe um piso regulatório para preço, como existe um teto regulatório para preço. E a diferença do piso teto é 10 vezes. Então, assim, o espaço hoje que teria eventualmente para subir é muito maior do que tem para descer. Como a gente recomenda que o consumidor não especule com energia, não é o tipo de coisa que vale a pena especular, porque aqui no Brasil depende muito de clima, a nossa recomendação mais conservadora possível é sempre fazer a compra antes de denunciar o contrato com a distribuidora. Tá. Porque tu já trava um preço que tu sabe que aquele preço vai te dar uma economia. Tá, e aí eu comprando energia hoje, eu já começo a pagar hoje? Não, vai pagar só depois que migrar. Então eu pago a partir do momento que eu começo a utilizar. A utilizar. Então eu estou fazendo um contrato de compra futura. Exatamente, um contrato de compra futura. E aí, a partir do momento que eu migrar para o Mercado Livre, eu vou acabar pagando por essa energia e não pago mais a energia para a distribuidora que me atende, que no nosso caso aqui ela acaba sendo a RGE. Tá. E aí os contratos eles duram de 3 a 5 anos, é isso? Pode ser mais ou menos. A gente recomenda que seja em 3 a 5 anos para o consumidor encontrar novos momentos de baixa de preço, com a ajuda de quem assessora ele, para poder fazer uma nova compra a preços interessantes também. Certo. E, sei lá, por algum motivo, né, porque a economia do Mercado Livre ela é 30%, então tu reduzir a tua conta em 30%, considerando um cenário onde o investimento de fato ele é zero, tá, é algo extraordinário, concorda comigo, né? Mas vamos lá que eu estou arrependida de ir para o Mercado Livre e eu quero voltar para o mercado cativo. É um processo fácil? Eu tenho que esperar terminar meu contrato? Como é que é hoje se eu quiser voltar? Eu estou no Mercado Livre, recém-migrei, mas eu não gostei, eu quero voltar. Prefiro pagar mais caro, mas eu quero continuar com uma distribuidora. Perfeito. Assim, o prazo regulatório para a distribuidora receber um consumidor de volta é de até 5 anos. Eu ressalto aqui o até, então a distribuidora pode fazer antes. Mas ela tem até 5 anos para fazer, né? Até 5 anos a partir do momento que o consumidor manifestou a intenção dele de voltar. Então não é a partir de 5 anos do momento que eu migrei. Não, é o momento que pediu. Ele vai ter que levantar a mão e dizer, distribuidora, me receba de volta, por favor. Ela tem até 5 anos para fazer isso. Via de regra, que eu já vi fazer esse tipo de coisa, e existem casos esporádicos, foi gente que foi mal assessorada. Foi gente que foi mal assessorada, comprou energia no momento ruim, comprou energia no momento caro, ou alguma coisa assim. Tá? E aí entra aquela questão do risco da operação financeira que a gente falou lá no começo. Eu queria aproveitar essa tua pergunta, Dani, para trazer coisas um pouco mais densas aqui, para falar um pouco do que eu vejo do panorama de preços, tanto regulado como livre, né, cativo como livre, até para auxiliar quem está nos ouvindo aqui e quem eventualmente queira tomar essa decisão. Né? Hoje a gente tem preços muito baratos no Mercado Livre. Por quê? Vários motivos, mas o principal deles é que entraram muitas usinas em operação. Sejam fotovoltaicas, né, do pequeno consumidor, investidor que colocou lá na sua empresa, na sua residência, como grandes eólicas. Né? Por isso que a gente tem preços muito baixos hoje, para o pessoal ter uma referência. Preço médio de energia no Brasil era uma coisa na casa de 230, 240 reais e hoje está na casa de 140, 150, em função dessa abundância. Né? Agora a gente está prestes a ter uma abertura de mercado, onde a gente vai ter
enfim, se é 100 ou 170, não sei, mas é muita gente que vai poder migrar. Todas essas consumidores que vão migrar, a energia delas que era contratada pela distribuidora, a distribuidora vai liquidar essa energia. A gente falou antes a tarifa 27 centavos, a distribuidora vai liquidar isso a aproximadamente 70 centavos. A distribuidora não realiza prejuízo. Esse prejuízo vai ser repassado para a tarifa. Certo? Ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que o fotovoltaico, especialmente para baixa tensão... Só uma pergunta, de 27 centavos vai passar para 7? 70. Tá, mas ela vende hoje a 27? 7 centavos, perdão. 7 centavos, tá? 7 centavos. Obrigado por corrigir meu raciocínio. Então, assim, ela realiza um prejuízo de 20 centavos por quilowatt. Tá. Mas a distribuidora não realiza isso, ela vai repassar isso para as tarifas. Certo? Ou seja, a tarifa tende a subir. A tarifa cativa ela tende a subir à medida que mais consumidores forem migrando para o Mercado Livre. Ao mesmo tempo, quando o pessoal começar a colocar fotovoltaico novamente, vai precisar o juro baixar, coisas assim, também a energia que sobrar de quem colocar sistemas fotovoltaicos, o distribuidor também vai liquidar isso a 7 centavos, vai ter um prejuízo médio ali de 20 centavos que vai repassar para a tarifa. O que eu estou querendo dizer com isso? No médio prazo, a tarifa cativa nesse país, a menos que aconteça uma reforma muito significativa, ela só tende a subir. Mas por que a distribuidora está realmente liquidando a 7 centavos? É algum motivo específico? É porque é o preço que ela tem que liquidar? Como é que é isso? Porque ela liquida o preço de mercado. Ela tem o contrato de compra dela aqui na média 27 centavos, mas ela liquida o preço de mercado. E o preço de mercado hoje, piso para o tipo de energia que ela vai liquidar é 7 centavos. Então, esses 20 centavos que, em teoria, tem de prejuízo, ele vai acabar sobrando para consumidores que já estão no mercado cativo. Vai onerar os consumidores que continuarem comprando energia da distribuidora, que vão ser cada vez menos. Ou seja, olhando da forma como está, vai ter um custo cada vez maior para o consumidor cativo, vai ter cada vez menos consumidores cativos para suportar esses custos. Se não acontecer uma reforma, e até isso é uma coisa que está em discussão hoje em Brasília, se não acontecer uma reforma de base significativa, isso pode, no médio prazo, gerar um problema social nesse país. Porque a gente vai ter tarifas muito caras sendo suportadas por quem? Por quem não vai migrar para o Mercado Livre e quem não pode colocar placa. Sobrou quem? O pobre. Sobrou o pobre. Então, mas assim, olhando da ótica do consumidor, né, que está pensando em migrar para o Mercado Livre, a tendência é essa diferença de preço entre livre e cativo, no médio prazo, ela só aumentar. Ou seja, o consumidor ele vai estar se protegendo de um aumento significativo de custo migrando para o Mercado Livre. E a distribuidora, ela não pode, em nenhuma hipótese, renegociar os contratos dela de energia, certo? Isso é uma coisa muito complexa, né, Dani? Imagina, são contratos travados já há muito tempo, com geradores, contratos caros, né? Eu costumo dizer que uma das coisas que a gente tem segurança jurídica nesse país é o setor elétrico. O nosso setor ele é todo baseado em contratos, então realmente se tiver alguma coisa dessa natureza, assim, é toda a estrutura do setor que vai sofrer se ocorrer. Vai ter que ser alguma coisa diferente, sabe? Esses custos do prejuízo da energia, da distribuidora com a energia vai ter que ser transformado em algum custo, enfim, é muito prematuro de dizer, mas alguém vai ter que pagar por isso, vai ter que ser dividido de uma forma diferente, rateado de uma forma diferente. Mas é como eu falei antes, se ficar como está hoje, a gente vai ter muito em breve um problema social nesse país em função disso. Tá. Mais um, né? Mais um. Eu acabei não perguntando, mas vou voltar um pouco para o início. Thiago, no mercado cativo, eu lembro bem lá de 2020, final de 2021, que eu estava pagando na minha casa um absurdo de energia elétrica, tá? Mas não era nem pelo produto energia e nem pela TUSD, tá? Nem pela distribuição, era nas bandeiras tarifárias. Uhum. O consumidor do Mercado Livre, ele paga a bandeira tarifária? Não, ele não vai ter bandeira tarifária. A partir do momento que ele firmou um contrato de compra de energia com o fornecedor dele, é aquele preço durante a duração do contrato. Então não incide bandeira tarifária. Então, no Mercado Livre, a gente pode considerar que não existem bandeiras tarifárias. Aqui o ponto importante, Dani, que o consumidor, e aí de novo voltando àquela questão do risco da operação financeira que ele tem que observar, é comprar energia de fornecedores idôneos, fornecedores sérios, fornecedores de porte. Tem que ser aquele fornecedor que ou ele vai ter lastro físico, o que eu quero dizer com lastro físico? Usinas para
para cumprir com o compromisso dele, ou lastro financeiro para cumprir com o contrato dele no momento que a energia estiver mais cara. Porque qual é a ideia do contrato? Se o cara comprou energia a R$200 e em algum determinado momento a energia estiver no mercado a R$500, o vendedor ele tem que cumprir com o compromisso dele de entregar R$200. Isso me parece uma questão bem complexa. E supondo que uma empresa tenha vendido para mim a 200 e no mercado hoje ela está a 500 e ela não tem energia, isso pode causar um prejuízo para todas as partes que estiverem envolvidas, correto? Se ela não conseguir arcar com as... É como eu estou falando antes, é um contrato a termo, é um contrato futuro. Então ambas as partes elas estão combinando preço e prazo, né, num preço que fica bom para as duas. Né? O comprador ele vai estar se protegendo das variações para mais do preço e o vendedor ele quer se proteger das variações para menos do preço. De novo, reforça a importância da escolha de um fornecedor idôneo. E não puxando aqui, porque todo mundo que está assistindo essa live sabe que eu também trabalho na Ludfor, mas não puxando para o nosso lado. Então, o que você quer dizer aqui no momento dessa live é que a escolha de uma gestora de energia, do que eu pude captar, ela é uma das partes mais importantes após você tomar a decisão. Eu vou migrar para o Mercado Livre. Então, a escolha da gestora ela se torna tão importante quanto... porque ela que vai decidir o caminho que você vai trilhar no Mercado Livre e o benefício que você vai ter, correto? Basicamente, a gente está lidando com o dinheiro do nosso consumidor, né? Então, a responsabilidade é muito grande. Faz todo sentido aqui, nesse caso, a gente olhar, e eu gosto de fazer isso, a conta do nosso cliente como se ela fosse nossa mesmo. Sim, se colocar no lugar, né? Se colocar no lugar do cliente. E, literalmente, levar ele pela mão nesse mundo que é o Mercado Livre. Bacana. Então, hoje a maior, assim, só para dar para a gente só entender um pouco melhor por que o Mercado Livre está tão atraente nos dias de hoje, tá? Você comentou ali que uma né, das coisas que faz que o Mercado Livre está muito atraente é porque tem muita geração, ou seja, é a regra de oferta e demanda, então tem muita oferta e pouca demanda. Você vê para o próximo ano, para o ano de 2024, que com a demanda que vai entrar dessa abertura de Mercado Livre, que N consumidores estão entrando, né, N mil consumidores estão entrando, você acha que essa regra da oferta e da demanda, a oferta, ela vai reduzir muito ao ponto de que o preço comece de novo a ficar, sei lá, na casa dos R$300 o megawatt-hora, por exemplo? Os 30 centavos o quilowatt-hora para quem está nos assistindo? Essa pergunta, ela está ótima, tá, Dani? Porque o que acontece é um esclarecimento bom para o pessoal que está nos ouvindo. A gente está falando de ambientes contratuais distintos, tá. O mercado cativo e o mercado livre, mas do ponto de vista físico, a liquidez de energia que a gente tem hoje, ela independe do ambiente. Então, assim, não é porque os consumidores estão trocando seus contratos que a gente vai deixar de ter liquidez de energia. A gente não tem usinas separadas. Como é que eu vou te dizer isso? A gente não tem... o mercado físico ele não é separado, os dois. Então, se há abundância de energia, na verdade, isso é uma das coisas que mostra como o modelo tarifário do Brasil, que nos serviu há 30 anos atrás, havia motivos para isso, hoje ele acaba sendo, de certa forma, perverso, porque há uma liquidez de energia muito grande, mas consumidores residenciais, que nem nós, por exemplo, a gente não pode se beneficiar dessa abundância de energia que a gente tem hoje, porque a gente está submetido a tarifas reguladas, que são tarifas de contrato celebradas, como a gente falou aqui antes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa abundância muito grande de energia, que hoje a única forma de acessar ela é pelo Mercado Livre. Tá, entendido. Então, quer dizer que, por hora, a gente tem uma abundância muito grande de mercado de energia. Mas a abundância vai continuar. Desculpa, a abundância ela vai continuar. Independente de qual ambiente o consumidor está indo. Tá. Porque isso está relacionado à quantidade física de energia. Não quanto a gente está comprando no ambiente cativo ou quanto a gente está comprando no ambiente livre. Tá. Uma pergunta que talvez não tenha ficado claro aqui, você disse que existe um preço mínimo no Mercado Livre e existe um preço máximo do Mercado Livre, tá? E que hoje a gente está muito mais próximo do preço mínimo do que do preço máximo. E a gente está abaixo do preço médio praticado no Mercado Livre, tá? Qual é o preço mínimo de hoje? O preço mínimo é R$ 69,04 por megawatt-hora.
E o preço máximo? Isso eu não lembro de cabeça, Dani, perto de R$700. Aí tu me pegou, eu não lembro de cabeça. Não é o número. Não lembro de cabeça, tem que olhar no Google lá. Tá, então hoje, vamos lá, a energia sendo comercializada a R$120, você comentou ali, né? Aproximadamente R$120. Está muito mais perto do piso do que do teto. Tá. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, qual era o preço médio aplicado no Mercado Livre? Os contratos que eram fechados, eles eram fechados na média de qual valor? 220. E era um preço considerado um preço muito bom. Era um preço adequado, sim. Ele conseguia, né, o consumidor naquele momento conseguia uma economia na casa de 15%, 20% com esses preços, quem tinha acesso. Sim, eram consumidores também maiores. De um porte maior, sim. Os 20% acabavam fazendo muito sentido também, né? Em número absoluto é um valor bem expressivo. Entendido. Tá. Então, Thiago, a live de hoje era basicamente sobre o assunto do Mercado Livre, o que é o Mercado Livre da abertura, tá? Então, só a última pergunta que a gente tem aqui é, o Mercado Livre, então, hoje ele é para o consumidor do Grupo A. Para Grupo B, ele já tem alguma ideia, vai abrir o Mercado Livre para Grupo B algum dia desses? Assim, desde que o Mercado Livre foi idealizado no Brasil, nós estamos falando uma coisa no final dos anos 90, ele já previa em algum momento a abertura para o Grupo B. Uhum. Tá? Então, a gente já dá para ter uma ideia aqui do quão atrasado a gente está em relação a outras nações que já têm esse grau de liberalização do seu sistema elétrico. A última data que eu ouvi é 2028, de previsão para abertura total. Eu, particularmente, duvido que vai acontecer em 2028. Porque, a partir do momento que a gente, vamos dizer assim, a gente vai para o Grupo B, pensar numa liberalização do setor elétrico para o Grupo B, a gente tem uma complexidade muito grande envolvida. Até a própria questão de trocar os medidores, como é que a gente vai fazer esse tipo de coisa, né? Ou então locais que têm, né, dificuldade relacionada a furto de energia. São questões que ainda precisam ser discutidas com mais profundidade, né? A questão do Grupo A, todo o Grupo A ela já demorou, já era uma coisa que, né, deveria ter acontecido antes, até para melhorar a competitividade daqueles que, no final das contas, são os maiores empregadores desse país, né, que são os pequenos e médios empresários. E, enfim, isso vai acontecer agora. Eu imagino que vai demorar, ainda vai ser coisa para a próxima década isso acontecer para o Grupo B. Entendido, então. Thiago, então, queremos te agradecer a presença aqui nessa live. Provavelmente a gente deve ter algumas perguntas no chat, as perguntas serão respondidas, tá? Ao longo dessa semana. Te agradeço muito e é isso aí. Não, legal, Dani. Obrigado e espero que tenha sido contribuído de alguma forma para quem está aqui até agora nos escutando. Então tá, pessoal, muito obrigada pela presença de todos aí. Desculpa os erros técnicos aí que tivemos, mas espero que a gente possa ter contribuído aí com algum conhecimento. Pode desligar. Boa noite.